Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Agradeço por esse pôr do sol. Agradeço porque estamos começando um novo estudo. Não me dê bola, que eu tava andando de bike e resolvi parar aqui para gravar. E hoje a gente está começando um novo livro. O livro de Humberto de Campos. Ele é um livro de contos, como diz aqui na capa. Então são histórias, mas o pano de fundo é verdade, né? O plano de fundo. E é assim que são os contos de Humberto de Campos. Mas no próximo estudo a gente continua explicando melhor, né, quem é Humberto de Campos, por que ele começou a psicografar através do Chico Xavier. Mas o conto de hoje é o primeiro conto do livro e se chama Mediunidade. No limiar do sono, ali quando a pessoa está quase dormindo, Adelino Saraiva perguntava em prece: Mas, senhor, por que motivo tanta indiferença dos homens perante a mediunidade? Todo mundo sabe as maravilhas que ela faz, né? Por que razão a distância entre a fé e a ciência? Não seria então justo, né, você, né, Deus, obrigar o poder humano a se render, né, à espiritualidade, à mediunidade? Então é aquilo que muitas vezes a gente pensa, só trocar de mão, que muitas vezes a gente pensa, tá, a espiritualidade existe, né? Mas Deus existe. Então por que Deus não aparece, né? Assim, quando era criança eu pensava isso. Por que a espiritualidade então não se manifesta de uma vez por todas? Adelino entrou em sonho e, como se fosse arrebatado, ele reconheceu então que estava numa cidade enorme, mas estranhou. Ele era um médium abnegado. Continuava médium mesmo no plano espiritual, né? Contudo, ele via de uma forma diferente, porque não era como se fosse ele. Ele estava num carro muito luxuoso, escoltado por assessores atentos. Ele se sentia cheio de uma importância pessoal. Reparou que ele e os demais estavam trajando uma roupa de caráter, conforme o grau de autoridade que dispunham. Túnicas douradas, auréolas de prata, símbolos, anéis, amuletos estavam vestidos a caráter, na maneira mais luxuosa possível. Eu tive que sentar um pouquinho aqui para conseguir focar na leitura. Tem várias palavras difíceis e eu tento, muitas vezes eu vou lendo e automaticamente eu vou tentando traduzir algumas palavras. Mas, né, ele estava lá, né, vestido daquela forma pomposa. E ele notou que ali todos, né, tratavam a mediunidade de maneira reverenciada. Todos conheciam a mediunidade, os espíritos, a mensagem dos instrutores desencarnados. Não era restrita, ela era liberta. Porém, as lições, a doutrina sofria podas e muitas vezes enxertos, segundo as conveniências morais. Então, eles falavam sobre Jesus, falavam sobre a espiritualidade, mas eles muitas vezes distorciam a palavra de Deus, né, para atingir alguns objetivos pessoais. Então, nesse momento, Adelino, que estava ouvindo todo esse absurdo, ele se ergueu revoltado e protestou falando que a mediunidade é um instrumento de Deus para alívio e instrução de todas as criaturas, não devia sofrer restrições ou conversões, né, dissimulando o verdadeiro sentido, induzindo as pessoas às trevas. Então ele gritou, agitou, explicou, estava indignado. Então Saraiva se acordou, sentou e começou a refletir sobre aquele fato. Logo após, ele colocou-se em prece para agradecer a lição recebida. Neste momento ele viu seu amigo espiritual Rogério, que o assistia nas tarefas comuns do dia a dia e bem-humorado falou: Meu filho, você compreendeu? Se não quisermos ser dinamite no carro da perturbação e da violência, é necessário sofrer o desprezo dos poderosos e continuar firme mesmo assim. E assim acaba o primeiro conto. Bom, o que essa história quer falar? O Adelino, ele queria que todo mundo soubesse do plano espiritual, né, da mediunidade, fosse de livre acesso.
E eles mostraram para ele que não adianta a mediunidade enquanto as pessoas estão com caráter corrompido. Porque ali ele está dando exemplo. Os políticos ali, eles tinham todo o conhecimento sobre Jesus, né, os poderosos, sobre a caridade, sobre tudo. Mas eles usavam de uma forma para benefício próprio. Mesmo que fosse imposto, como esse exemplo aqui, não ia mudar a situação do mundo. Muitas vezes a gente se ilude achando que, se todo mundo fosse espírita, se todo mundo tivesse uma religião. Não. Às vezes as pessoas têm religiões, mas elas agem de uma maneira até pior, né, do que os que não têm. Outra anotação que eu fiz aqui é que ele fala no final ali, ó, é necessário sofrer o desprezo dos poderosos e mesmo assim continuar. Então ele fala da gente continuar sofrendo. Esse amparador espiritual do Adelino, ele fala que a gente não pode desistir, que a gente deve seguir firme e forte, mesmo com o desprezo dos poderosos. Então o que deve ser? A gente deve fazer o nosso papel na nossa casa, no nosso círculo familiar, e não ficar muitas vezes espizinhando, ou então falando, é culpa do governo, é culpa do presidente da república, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa de... E a gente não fazer a nossa parte. Então a espiritualidade fala isso. Não adianta a gente ficar focado nessas outras coisas, botar a culpa lá nos governantes. Não, a gente deve fazer o nosso papel. E é isso que importa. Fazer o que é correto, o que é justo. Muitas vezes a gente acaba que terceiriza o que a gente tem que fazer, a gente deixa para o governante, deixa para o político. Mas não, cada um deve pegar as rédeas da própria vida e seguir. É isso, pessoal. Até o próximo estudo e fiquem todos com Deus.